O que é melhor quando a gente prepara o material para falar? Escrever palavra por palavra ou colocar tópicos em linhas gerais do que você quer dizer? Para quem está começando, é difícil pensar num modelo para seguir, ainda mais quando está tendo que se preocupar com o nervosismo de falar com a câmera, os aspectos técnicos da gravação, que a gente comentou nos outros vídeos, e ainda domínio do conteúdo. Você tem que pensar no que você está falando enquanto você está dizendo, entre outros fatores, se preocupar com a forma como você prepara o seu material. É muito difícil ao mesmo tempo. Então, para isso, aqui vai uma comparação entre os dois modelos mais utilizados: escrever texto ou fazer tópicos. Quando pensamos num script, num roteiro de cinema, o texto não só inclui todas as palavras de um diálogo, mas também o contexto espacial, emocional e a direção que você vai ter no texto. Em noticiários de jornal e em alguns programas de TV, o recurso de leitura também é utilizado. E, especificamente nesses casos, a leitura é feita a partir de um teleponto, ou também conhecido como teleprompter. O recurso do texto é ótimo para você ter uma exatidão nas palavras que você quer usar, nos termos e nas ideias a serem passadas. As ideias em tópicos e palavras-chave, elas podem ser utilizadas de várias maneiras, normalmente em linhas gerais que você pode bater o olho e saber a direção que você tem que caminhar. Normalmente a gente pode ver isso em lugares como televisão, talk shows. Basicamente, todas as vezes que você vê alguma pessoa utilizando um daqueles cartões que tem poucas palavras escritas, mas com a direção geral que a pessoa for falar. Esse recurso de tópicos é muito bom para quando você quer utilizar o carisma de uma pessoa e manter a possibilidade de improvisação na hora da apresentação. Comparação. Aqui vai uma breve comparação então de pontos fortes e fracos de cada um desses modelos. Texto. Pontos fortes. Como eu já disse na apresentação, o ponto forte do texto é a leitura, é a exatidão nas palavras, mas também a comunicação delas. No caso do cinema, por exemplo, na maioria das vezes a direção é feita por uma pessoa, a escritura do roteiro por outra pessoa e a atuação ainda por outra. Por isso o texto ajuda na manutenção da intenção das cenas. Outro ponto forte é quando a gente quer falar sobre algum texto técnico ou a gente quer dar ênfase no poder e no significado das palavras. O texto ele é muito útil para isso, porque ele ajuda a dar profissionalidade e densidade na apresentação. Já os pontos fracos da leitura do texto é quando a gente, por exemplo, quer dar mais fluidez na fala e um intérprete inexperiente, muitas vezes ele vai correr o risco de ler o texto de forma mecânica, de forma robótica e deixar óbvio que ele está lendo um texto, por mais que os olhos dele possam estar se movendo, na direção da câmera, como no caso do uso de um teleprompter. Muitas vezes a leitura de um roteiro por escrito, principalmente quando ele não é feito pela pessoa que diz, ele pode soar robótico. A outra dificuldade que você pode encontrar é a transmissão de uma grande informação, uma grande quantidade de palavras do papel para a tua boca. A dificuldade é ler um longo texto, escrito muitas vezes num papel, tendo que dividir o seu contato visual entre o papel e a câmera. Então você está falando, mas logo as próximas palavras você vai precisar olhar novamente para o texto e olhar novamente para a câmera. Olhar novamente para o texto e olhar novamente para a câmera. A exceção desse problema é quando ele é feito numa forma de discurso. Discurso não simplesmente a palavra de discursar alguma coisa, mas o modelo de oratória de discurso. Aquele que é feito em formaturas, discursos presidenciais ou outras coisas, que muitas vezes as pessoas têm o roteiro por completo do que ele quer dizer. E por tradição, esses discursos normalmente são lidos, e o que torna parte do charme do processo, sendo normalmente bem aceito pelo público. Por outro lado, o entretenimento e a educação costumam ter dificuldades com a falta de contato visual que é diminuída quando você utiliza a leitura de um texto extensivamente. Mais um risco que pode acontecer quando você está fazendo a leitura de um texto é você não saber quanto tempo você vai estar falando. Principalmente para quem não está acostumado, o quanto você escreve vai dar o quanto você fala, você pode não saber o seu ritmo e não saber o quanto tempo vai durar. Pode ser que uma palavra que você tenha 30 minutos dure 10, e pode ser que uma palavra que você tenha 10 minutos dure 30. Então é necessário normalmente ter experiência com isso, porque você vai saber quantas palavras que você tem costuma dar quanto tempo de leitura. Uma média, mais ou menos, é que uma página de texto corrido dá em torno de 10 minutos de fala. Tópicos. Os pontos fortes do tópicos é para quem já tem, principalmente para quem já tem em mente o que quer falar, mas precisa lembrar dos pontos importantes que vai dizer para poder seguir em frente. Os tópicos possibilitam uma rápida checagem das informações para você poder seguir em frente com seu conteúdo, enquanto você o prepara palavra por palavra na sua cabeça enquanto você está discursando. Os tópicos também ajudam a utilizar a reação das pessoas para mudar o tom das palavras, o tom do discurso, a direção também. Você pode mudar a ordem de alguns elementos do que você quer falar, mantendo a tese, a intenção da comunicação que você pretende fazer com seu público. O ar de informalidade e proximidade costuma ser mais fácil quando você utiliza o método de tópicos.
Por outro lado, o método também tem alguns pontos fracos, que é, por exemplo, se você não souber se controlar quando você tem os tópicos, você pode muitas vezes sair do assunto e ter dificuldade de voltar, porque a linha da tese não está muito bem definida. E não só dificuldade de voltar, isso também pode se estender de forma a você passar mais tempo falando de alguma coisa que era para ser um curto parênteses e menos tempo falando sobre os seus tópicos principais. E ainda tem o risco de você não lembrar do que você pretendia fazer quando você tem uma palavra-chave que às vezes é um pouco vaga. Então, às vezes eu simplesmente tenho uma palavra oratória, mas eu não sei o que eu quero dizer com isso. Uma dica, no caso, para quando você estiver fazendo isso, é colocar um termo, uma frase, quem sabe, se for possível de ler, ou um conjunto de termos um pouco mais específico para sobre o que você quer dizer e, obviamente, ensaiar o suficiente para você ter em mente o que aquela palavra já te diz de forma mais imediata. Usos. Basicamente, tem duas formas de você utilizar a leitura de um texto, a memorização ou a leitura. A primeira delas é muito mais difícil, mas também ela é bem mais eficaz. O primeiro caso costuma ser utilizado em atuações, especificamente no caso do cinema e nos teatros, porque os movimentos do corpo e a emoção que você quer dar são muito importantes. Então, normalmente, o contato visual não pode ser fixo em algum lugar, mesmo que seja na direção da câmera. Ele tem que mudar o tempo todo entre uma pessoa e outra, o pensamento profundo ou até muitas vezes de olhos fechados, dependendo das circunstâncias. Então, a memorização é muito importante nesses momentos. Nesse caso, os ensaios e uma boa memória são muito importantes. Mais do que uma boa memória, na verdade, seria a prática constante. O segundo caso, na leitura dos textos, é utilizado muitas vezes na televisão com o uso dos telepontos. Um teleponto, ou um teleprompter, é um aparelho cujo mecanismo junta um vidro semi-transparente num ângulo de 45 graus que possibilita a leitura do texto que está no seu campo de visão, enquanto você mantém o contato visual do orador, do apresentador, com a lente, ou seja, com o ouvinte. A imagem vai estar sendo projetada através desse vidro semi-transparente na direção da câmera, enquanto você pode ler e olhar ao mesmo tempo. Se você colocar um texto em algum outro lugar, por exemplo, que eu estou fazendo agora para dar esse exemplo, você vai ver meu olho variando várias vezes, porque eu não estou olhando diretamente na direção da câmera. Se eu estivesse utilizando um teleprompter, eu poderia muito mais facilmente manter a checagem do meu roteiro enquanto eu estou lendo. Inclusive, não só checagem do roteiro, mas leitura palavra por palavra. Tópicos. Quando você está fazendo o uso de tópicos, muitas vezes a memorização também é utilizada, não de forma tão extensa, palavra a palavra, como no caso dos textos, mas em linhas gerais é uma opção. Não tão necessária, obviamente. Se você utiliza slides para falar, eles podem ser muito úteis para utilizar já como seu tópico guia. Eles podem ser os seus tópicos para você ler ponto a ponto no que você for falar, enquanto eles ilustram as suas palavras para os leitores. Inclusive, se você quiser apontar alguma coisa que você quer mudar a atenção das pessoas de você para os tópicos, você pode também olhar. Isso te facilita na leitura e também dinamizar o seu discurso. Mas em geral são utilizados pequenos papéis, cartões com palavras escritas para que o manejo seja possível, e normalmente isso tem que estar à distância de mãos do orador, se não na própria mão do orador. Enfim, pensando todos esses aspectos dentre esses dois tipos de metodologia para preparar um conteúdo, o que será que é mais interessante para mim utilizar? Será que tem um método que é melhor que o outro definitivamente? Não. Objetivamente, nenhum método é 100% perfeito e nenhum deles é absolutamente bom em todos os momentos. Normalmente isso vai depender da familiaridade como você tem com o método e também do quanto ele combina com você. Se você ainda nunca testou nenhum dos dois, vale a pena você experimentar as duas formas para saber o que talvez combinaria mais e para você criar alguma familiaridade caso seja necessário variar entre um e o outro. Se você já utiliza bem algum desses formatos, é interessante você estudar e analisar quais são os pontos fortes e fracos, muito mais do que os poucos que eu citei aqui, para você poder desenvolver o uso dessa oratória e suprir os seus pontos fracos. Por exemplo, se o ponto fraco for tirar o contato visual, você achar alguma forma de corrigir isso, sendo nos tópicos, por exemplo, decorando mais coisas do que você quer falar, ou sendo no texto, talvez deixando ele no meio do caminho ou memorizando 100% das palavras que você quer dizer. Se você tiver a possibilidade de se dar bem, relativamente bem com ambas as formas, eu incentivo bastante que você tenha alguma familiaridade, alguma prática com os dois modelos, porque em muitos momentos específicos eles são úteis. No meu caso, eu comecei achando que eu me dava melhor com tópicos e pratiquei em forma de tópicos na minha adolescência, né? Crescendo, e depois de um tempo eu comecei a utilizar texto por palavra a palavra, porque eu queria falar de forma mais técnica, porque eu queria explicar conceitos um pouco mais complicados. Mas depois eu descobri que eu me dou melhor em situações diferentes para cada um desses modelos.
Por exemplo, quando eu vou pregar, eu utilizo tópicos para saber o que eu quero dizer, para onde eu quero ir. E quando eu preciso de uma leitura de texto, eu leio o texto bíblico, mas eu posso explicar pensando nas pessoas que estão me ouvindo, dando talvez exemplos que venham no momento que eu estou falando. Por outro lado, quando eu costumo fazer esse tipo de vídeos, eu normalmente escrevo palavra por palavra nos roteiros, porque é alguma coisa didática que eu gostaria de explicar e eu não gostaria de perder alguma ideia num tempo tão curto de vídeo que eu não posso voltar atrás para dizer, então, aquilo que eu disse na verdade era outra coisa. Porque muitas vezes as pessoas vão parar de assistir no meio do caminho. Então, o interessante para mim, no caso, é utilizar palavra a palavra. Por mais que dá para ver que eu estou apontando, meu texto está ali e eu estou olhando para a câmera, que é porque eu memorizei o texto, que é a forma como eu prefiro utilizar. Então é isso aí, a gente encoraja bastante que o pessoal está preparando o material, possa estar sendo mais bem preparado, melhor capacitado, praticando mais dessas coisas, para que a gente possa ter uma comunicação do Evangelho mais eficaz e servir o nosso Deus com excelência. Se você está com saudade da série de meditações, não se preocupa, porque no Natal a gente vai postar um vídeo bem interessante, bem especial. Então fica ligado aí, no dia 25 vai ter um vídeo novo. Até!